Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Quem são os pais da igreja? Os pais ou padres da igreja, como alguém queira chamar, foram aqueles homens que eles receberam dos apóstolos a doutrina verdadeira da igreja, e ao longo dos séculos eles desenvolveram todo o dogma, eles desenvolveram toda a tradição da igreja. Os pais da igreja, muitos deles foram discípulos dos próprios apóstolos, foram ordenados muitas vezes pelos próprios apóstolos. Homem como Inácio de Antioquia, que conheceu São Paulo, foi bispo de Antioquia, Irineu de Leão, Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo São João. Foram os pais da igreja que defenderam a igreja mediante as heresias que se instalaram no seio da igreja, nos primeiros séculos da igreja. Eles têm uma importância tremenda na história da igreja. Logo após se encerrar a vida dos apóstolos, esses homens, eles foram aqueles que moldaram a igreja, que protegeram a igreja contra os ataques dos hereges dos primeiros séculos. E aqui eu estou com um breve resumo, de quem foram esses homens. Diz assim: os pais da igreja são, portanto, aqueles que ao longo dos 7 primeiros séculos foram construindo, defendendo a fé, a liturgia, a disciplina, os costumes e os dogmas cristãos, decidindo assim os rumos da igreja. Ou seja, os seus escritos, as suas vidas tiveram assim uma importância tremenda na vida da igreja. Porque foram eles, como eu falei, que protegeram a igreja, deixaram para nós todo um legado, mediante a tradição, mediante os dogmas da igreja. Os seus escritos são assim de uma importância tremenda, porque dos seus escritos nós conhecemos toda a tradição, toda a doutrina da igreja, aquilo que a igreja fazia, aquilo que a igreja ensinava, como por exemplo a tradição. Eles deixaram para nós esse legado. Aqui atrás de mim eu estou aqui com apenas 4 livros, da patrística, que é a mesma cor dos pais da igreja. Aqui deixa claro, tudo aquilo que a igreja crê hoje. Foram eles que desenvolveram, ou seja, foram eles que deram base para tudo o que a igreja nos ensina hoje. Por que nós sabemos que São Pedro foi o primeiro papa? Porque são os escritos dos pais da igreja que confirmam isso para nós. O batismo de criança, os sacramentos da igreja, tudo isso quem nos legaram, tudo isso quem primeiro deixou para nós foram os escritos dos pais da igreja. É em seus escritos que a gente vê todo o desenrolar, que a igreja crê. Tudo que a igreja crê hoje, foram eles que desenvolveram essa tradição. Então, eles têm uma importância tremenda na igreja, na história da igreja. Quando você analisa os escritos dos pais da igreja, você vê que a igreja ela sempre foi católica. Aqui nos escritos dos pais da igreja, você não vai encontrar nenhuma outra igreja, a não ser a igreja católica. Santo Agostinho vai deixar isso claro. Inácio de Antioquia, que é um dos pais apostólicos, lá do século II, ele vai deixar isso para nós. Irineu de Leão, aqui eu estou com essa obra, é Contra as Heresias, de Irineu de Leão. Irineu foi discípulo de Policarpo, como eu falei, Policarpo foi discípulo de São João, ordenado bispo na igreja de Esmirna, pelo próprio São João. Então, os seus escritos têm um peso enorme. Os livros que falam sobre eles não são assim, livros, por exemplo, livros de autoajuda, não. Seus escritos são cartas apostólicas, cartas que têm assim um peso tremendo para o desenrolar, para o dogma da igreja. Então, quando nós conhecemos os seus escritos, nós percebemos que a igreja ela sempre foi católica, porque eles deixaram para nós todo esse legado, toda essa tradição de que a verdadeira igreja é a igreja católica. Você não vê nada de outra igreja em seus escritos, só é a igreja católica. Só é aquilo que a igreja sempre ensinou. Amém.